Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estamos aqui em mais um vídeo de campanha de oração pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo, baseado ali nas informações do site Missão Portas Abertas. Antes de continuar, eu quero pedir que você possa se inscrever no canal, deixa like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo também com mais pessoas, para que mais pessoas recebam as informações e a mensagem bíblica que eu estou trazendo aqui no final e que possamos orar juntos pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Então, gente, hoje é o nosso dia 13 de campanha. O país de hoje, gente, é o Myanmar. E a palavra, de Deus que eu trouxe hoje para essa nação é um pouquinho pesada, mas é algo que Deus tem falado muito no meu coração também há muito tempo. E nós cristãos precisamos estar atentos em relação a isso. Mas antes de chegar nessa palavra, vamos falar um pouquinho aqui, um resumo das principais informações sobre o Myanmar, do contexto ali dessa nação, para que possamos ter argumentos de oração, informações para estarmos orando e também para estarmos informados, certo? Então, gente, o tipo de perseguição que acontece no Myanmar é a paranoia ditatorial, nacionalismo religioso, hostilidade etno-religiosa, corrupção e crime organizado. A pontuação na pesquisa que o Myanmar recebeu foi 81, então está bem alta. A religião é o budismo, a capital é Naypyidaw, mas no Wikipedia, tá? Que eu olhei lá para pegar mais algumas informações, está escrito Naypyidaw, o nome da capital do Myanmar. Eu achei um país um pouquinho complicado de entender sobre ele, mas espero que todo o resumo deixe bem claro para vocês, pelo menos o básico, daquilo que é mais básico e importante sobre essa nação. O presidente atual do Myanmar é Min Aung Hlaing. O governo é o Estado Unitário Parlamentarismo Presidencialista, República Parlamentarista. O idioma do Myanmar é o birmanês. A população total do Myanmar é 55 milhões de pessoas. A população cristã é 4,8 milhões de pessoas. O Myanmar foi um elo de troca material e cultural por milhares de anos. As costas e os vales fluviais do país são habitados desde a época pré-histórica e durante a maior parte do primeiro milênio, a rota de comércio terrestre entre a China e a Índia passava pelas fronteiras do Myanmar. O país também foi uma das primeiras áreas do Sudeste Asiático a receber o budismo e no século XI se tornou o centro do budismo Theravada. Em 1948, Myanmar tornou-se independente da Grã-Bretanha. De 1962 a 2011, o país foi governado por uma junta militar opressiva. Começou então um processo gradual de democratização, notadamente visível nas eleições ganhas pela vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, em novembro de 2015. A líder foi reeleita em novembro de 2020 com 80% dos votos. Porém, o exército de Myanmar se opôs ao resultado da eleição e deu um golpe militar em fevereiro de 2021. Então, como consequência desse golpe militar, todas as conversas e discussões com grupos de minorias étnicas sobre o lugar deles no país e uma possível paz foram prejudicados. Os budistas no Myanmar representam 76,3% da população. Os cristãos, 8%, e os muçulmanos, 3,6%. A Associação Patriótica de Myanmar é o novo nome do grupo extremista que se chamava Mabata e foi fundado em janeiro de 2014 com o objetivo de defender o budismo Theravada contra supostas ameaças. Isso significava ir contra a minoria muçulmana, especialmente os Rohingya, mas os cristãos também são pressionados por monges. O budismo radical visa mais os muçulmanos do que os cristãos, mas relatos dizem que os monges budistas continuam a converter filhos de minorias cristãs ao budismo, atraindo-os para os templos.
A pressão e a violência mais fortes vêm do exército. O exército de Mianmar abriu um processo judicial contra o presidente da Convenção Batista de Kachin, Dr. Kalam Samson, após uma reunião com o presidente Donald Trump, no qual ele falou sobre a falta de liberdade religiosa em Mianmar. Esse processo, contra o presidente da Convenção Batista, acredito que foi no primeiro mandato do presidente Donald Trump, tá? Eu entendi isso. Os missionários católicos entraram pela primeira vez em Mianmar em 1554 e permaneceram até 1613, mas o crescimento foi tão perturbado pelas guerras entre Mianmar e Tailândia nos 2 séculos seguintes que a população cristã, com um total de 5.000 pessoas em 1800, caiu para cerca de 3.000 pessoas em 1832. Então, em 32 anos aí, caiu muito o número da população cristã. À medida que o controle britânico se ampliou na primeira metade do século XIX, o crescimento protestante fez grandes avanços. Em 1813, o missionário americano Adoniram chegou ao país, onde serviu por quase 40 anos, e ele ainda traduziu a Bíblia para o idioma do país. Em 1966, o governo expulsou todos os missionários estrangeiros, mas então a igreja já havia se tornado autossustentável. Como muitos cristãos pertencem às minorias étnicas, como os povos Kachin, Shin, Shan e Karen, o cristianismo é visto com alguma suspeita. Então, resumindo, à medida que Mianmar entra no 5º ano de conflito cada vez mais violento, não tem sido possível perceber que soluções para os problemas da população serão entregues, ou soluções, para que haja uma paz entre as religiões, uma liberdade religiosa aconteça. E a violência tem um impacto devastador sobre a minoria cristã do país, que está entre os que mais sofrem o impacto dos ataques, dos conflitos e da guerra interna. Desde o golpe militar em fevereiro de 2021, os cristãos enfrentaram maior violência e restrições mais rígidas. Cristãos perderam suas vidas e igrejas foram atacadas indiscriminadamente. Mais cristãos do que nunca foram expulsos de suas casas e encontraram refúgio em igrejas ou campos de deslocados. As forças do governo continuam a atacar desproporcionalmente aldeias e igrejas cristãs. Elas também mataram trabalhadores humanitários e pastores cristãos, muitas vezes em ataques aéreos. Além do conflito, os que se convertem ao cristianismo são perseguidos pela família e comunidade budista, muçulmana ou indígena por abandonarem a sua antiga fé. As comunidades que pretendem permanecer apenas com a religião budista tornam a vida impossível para as famílias cristãs. Grupos de igrejas não tradicionais também enfrentam oposição, especialmente os localizados em áreas rurais e conhecidos pelas atividades evangelísticas. O que eu achei bem interessante também ao fazer a pesquisa sobre essa realidade no Mianmar é que aqui no Brasil tinha uma época que eu acompanhava alguns budistas. Eu não sei, sim, tem vários tipos de budismo, Ali no Mianmar é um, mas às vezes no Nepal é outro, em outras nações são outros tipos de budismo, mas pelo menos dos que eu vi aqui no Brasil, eles sempre falam, de ter paz com todos os seres, de serem pacíficos, de respeitar as diferenças, de respeitar as pessoas. Mas eu achei estranho ver que no Mianmar, essa questão dessa pacificidade do budismo não está acontecendo, Porque se o budismo realmente é algo pacífico, por que estão perseguindo tanto outras religiões? Não dá para conviver todo mundo em paz, respeitando as diferenças? Então, eu achei bem interessante isso, porque aqui no Brasil, o que você tem de acesso ao budismo é uma mensagem de paz. Mas lá no Mianmar não é isso que acontece. O versículo que Deus me deu em relação ao Mianmar, em relação a toda essa situação lá, está em Apocalipse 2:10. Eu achei um versículo assim, um pouquinho pesado, porque quando você vê pessoas sofrendo perseguição religiosa, estão perdendo suas casas, perdendo suas vidas, Às vezes você quer um versículo que fala assim, vai tudo dar certo, essa confusão toda vai passar,
a gente sempre quer, né, o céu na terra aqui pra gente, né? Sempre quer uma solução realmente material e muitas vezes Deus está falando para nós focarmos na solução espiritual. Então, esse versículo diz assim: nada temeis das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando lemos a Bíblia, percebemos ali que Apocalipse 2:10 está relacionado a uma carta às 7 igrejas lá que Deus pediu para João escrever, né, essas cartas para 7 igrejas. E em Apocalipse, né, no capítulo 2 ali, uns versículos antes e depois os próximos, fala da carta de Esmirna, tá? Era uma carta voltada para a igreja de Esmirna, sobre o que ela estaria enfrentando e ela precisava ser fiel até a morte para receber a coroa da vida, certo? Mas isso também, gente, eu posso trazer, né, para os tempos atuais agora em relação ao Mianmar, que a situação lá é difícil, muitas pessoas estão perdendo as suas vidas, realmente é difícil se proteger num lugar com tanta perseguição. E a coisa mais difícil que nós cristãos temos que ter em mente é a possibilidade de sermos presos, rejeitados, processados, odiados e até mortos por amor a Jesus, sabe? Então, muitas vezes vai vir tribulações, vamos estar no contexto realmente difícil e perturbador, um contexto de perigo mesmo, um perigo com risco de morte. E nós temos que ter a consciência de que nem sempre Deus vai mudar essa realidade. E nós teremos que buscar força em Jesus para suportarmos essa tribulação, para sermos fiéis até a morte, para que possamos receber a coroa da vida. Todos nós receberemos a coroa da vida, a salvação através de Jesus Cristo, se formos fiéis até o fim. Então, gente, além de ser uma mensagem que foi para a igreja de Esmirna, é uma mensagem também atual para nós. Precisamos estarmos sempre atentos que, por mais que esteja difícil as nossas lutas, as nossas provas, que a tribulação que estamos passando nesse momento seja difícil, nós temos que olhar para Jesus. Sabe, quando Jesus estava andando por sobre as águas e o barco dos discípulos no meio daquela tempestade toda, e Pedro foi ousado ali em falar com Jesus: opa, Jesus, eu quero ir aí também, né? Eu também quero andar por sobre as águas, eu quero ir me encontrar com o Senhor por sobre as águas. E Jesus permitiu, e o segredo dele se manter andando por sobre as águas no meio da tempestade era manter os seus olhos fixos em Jesus. E isso, gente, é muito profundo, porque muitas vezes estamos focando nos nossos problemas, mas a nossa confiança, o nosso olhar tem que estar em Jesus Cristo. Assim como o povo de Mianmar, os cristãos em Mianmar, precisam focar em Jesus Cristo. Muitas vezes a situação política da nação não vai mudar, infelizmente. Muitas vezes aquela luta vai passar quando formos fiéis até o fim e chegarmos no céu. Ontem, ouvindo uma pregação numa igreja que é muito querida do meu coração, um irmão muito simples, mas abençoadíssimo por Deus, ele falou exatamente disso, sabe? Que nós temos que olhar para Jesus, nós temos que focar em Jesus, sabe? E às vezes aquilo que a gente está pedindo para Deus não vai acontecer aqui na terra, não. Deus vai dar uma bênção para a gente lá no céu quando a gente morrer e chegar na glória. E ninguém prega esse tipo de evangelho na internet atualmente, porque é um evangelho que dói, de saber que o mais importante, Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário, que é a nossa salvação, a nossa reconciliação com Deus Pai. E muitas vezes nós estamos chateados, aborrecidos, porque queremos uma bênção material, queremos uma bênção financeira, ou queremos sei lá o que nesse mundo, mas tudo nesse mundo, gente, vai passar. Então, nós temos que focar primeiro no reino, depois as demais coisas podem ser acrescentadas ou não. E se elas não forem acrescentadas aqui na terra, você vai continuar olhando para Jesus ou você vai desistir de Jesus no meio da caminhada? Então, é isso que eu te pergunto hoje. E que os cristãos lá no Mianmar
eles possam ter força para olhar para Jesus, mesmo estando deslocados, passando fome, frio, perdendo suas casas, perdendo suas vidas, que eles possam focar em olhar em Jesus, olhar para Jesus, sabendo que quem é fiel até a morte, quem é fiel até o fim, vai receber a coroa da vida e vai ser feliz eternamente ao lado de Deus, na eternidade, no céu. Nós não merecíamos. E olha o que Jesus conquistou por nós. Precisamos ser fortes em meio à tribulação. Eu sei que é permitido chorar, é permitido ficar triste, mas temos que continuar olhando para Jesus Cristo, focando em Jesus Cristo para suportarmos até o fim. É uma palavra realmente dura para muitos, mas é uma realidade cristã. Uma realidade cristã que nem sempre as pessoas estão pregando nas igrejas, principalmente na internet. É uma realidade cristã onde há um tempo na nossa vida que Deus fica em silêncio, que Deus não responde, que Deus não abençoa, porque Ele já nos abençoou com a salvação e vida eterna e precisamos permanecer fiéis até o fim, tá? Então, foque em Jesus. Espero que Deus possa fortalecer cada cristão no Mianmar, para que eles também possam manter os seus olhos fixos em Jesus Cristo. Então, há alguns pedidos que eu peguei lá no site do Missão Portas Abertas para o Mianmar, e eles são: ore para que Deus capacite os cristãos a suportarem as consequências imediatas e a longo prazo do golpe em Mianmar. Interceda pelos cristãos birmaneses presos no conflito entre a junta militar e os grupos rebeldes. Peça a Deus que os líderes das Forças Armadas de Mianmar vejam que Jesus é a verdadeira fonte de paz e alegria. Então vamos orar? Senhor, meu Deus amado, estamos aqui unidos em oração diante da Tua presença pelos cristãos que estão lá no Mianmar. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa ir de encontro ao coração deles, levando a Tua paz, o Teu consolo, a Tua alegria, que o Senhor possa acalmá-los no meio de toda essa crise, para que eles possam ser fortalecidos também a permanecerem na Tua presença, permanecer olhando para Jesus, por mais difícil que a situação esteja. Meu Senhor, peço que venha capacitar os cristãos a suportarem essas consequências do golpe e que eles possam ser fiéis até o fim. Eu peço que o Senhor abençoe aqueles que estão presos e que eles possam, Senhor, ser alcançados e encontrados pelo Senhor com o Teu consolo, com o Teu amor, com a Tua paz que excede todo entendimento. Peço ao Senhor que eles possam ser libertos e que eles possam encontrar o refúgio principal da vida deles, que é nos Teus braços. Meu Senhor, eu peço para que o Senhor toque nos líderes que estão atuando lá no Mianmar, para que eles percebam que a verdadeira fonte de paz e alegria está em Cristo Jesus. Que o Senhor possa tocar no coração deles, para que eles desistam dessa guerra e que possa haver paz e restauração da nação. Mas que enquanto isso não acontece, que o Senhor fortaleça cada cristão, guarde e proteja cada um, venha prover em suas necessidades e os ajude a suportarem as consequências de tudo isso até o fim. Que a Tua paz, a Tua bênção, a Tua presença não falte para eles. É o que eu te peço e te agradeço no precioso nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estarem comigo aqui em mais esse dia de campanha de oração pelos cristãos perseguidos. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas se unam em oração conosco aqui. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.